nós estamos aqui, ó Deus, na dependência do Senhor. Tu és aquele que sonda cada um dos corações aqui presentes. Tu sabes os anseios, as dificuldades, as lutas, as alegrias, os sonhos. E nós queremos que o Senhor é um Deus que intervém na nossa história. Nós queremos que o Senhor é um Deus totalmente soberano em nossas vidas. E que tudo aquilo que temos vivido, o Senhor é soberano. Por isso nós te pedimos, ó Deus, seja conosco. Que cada palavra será ministrada, Senhor Deus, venha direto do teu trono, Senhor Deus, aos corações. Que toda a intelectualidade, ó Pai, que todo o esforço humano para contribuir, ó Pai, com a tua obra seja desfeito em nome de Jesus. Pois a obra é do teu Santo Espírito, Pai. Nós somos apenas agentes do teu reino. Fala conosco, nós precisamos do Senhor. Amém? Amém? Assim como o pastor Leozão falou, meu nome é Délio, tenho 28 anos. Está aqui meu pai, o senhor Antônio, levanta o braço aí. Minha mãe, dona Helena. Tem um caçulinha, a mãezinha dele, filho. O Tony, vocês já conhecem? Tem mais um que chama Wander. Então, dona Helena, essa é vitoriosa. Uma conta de 5 em casa não é brincadeira, não. É um prazer estar aqui com vocês. Receber o convite para aprender com a visão de Deus, não direcionamento. Traga a palavra que é do Senhor. A gente tem costume de se apaixonar pelo nosso sermão. Quem é acostumado a preparar sermões, você acaba identificando algumas coisas que você gosta, tipo, eu quero falar disso. Mas quando você vai entendendo a lógica do reino, não é mais o que você gosta, é aquilo que Deus faz. É aquilo que Ele quer para Deus. Quando a gente coloca esse coração disposto para que o Senhor ministre, é maravilhoso. Quantas e quantas pregações você termina um culto e você fala assim, não, foi bênção, foi o que eu queria. E às vezes você prepara aquela pregação e fala assim, meu Deus do céu, mas o que é isso que você está mandando falar? E você vê aquele mover sobrenatural, porque é Ele que faz. Talvez você está aqui num acampamento, pelo fato de você estar aí todo despojado, chinelo, bermudão, a gente acaba relaxando nesse momento, mas você tem o seu pensamento, o seu coração formado com Deus. Você não está aqui à toa, amado. E coisas podiam ter acontecido para que tirasse você de estar aqui hoje. E se Deus te trouxe até aqui hoje, é porque Ele de fato tem propósito. Amém? Amém? Porque Ele é soberano em nossas vidas. A gente não pode desconsiderar isso nunca. Nós estamos imersos em um mundo onde nós, em um primeiro momento, temos o controle. Você planeja muito bem o que você vai fazer com o seu salário. Você planeja a hora que você vai acordar, a hora que você vai dormir. Você planeja o seu ano inteiro. Mas no final das contas, nós temos um Deus que é soberano. E assim como a Paula falou no início do sermão, Ele é um Deus. Ele tem a capacidade de frustrar os nossos planos para que o plano dele se estabeleça. E isso é maravilhoso em nossas vidas. Pois somente Ele tem os planos e os pensamentos que são mais elevados que o nosso. Ele consegue enxergar todo o quadro. A gente só tem uma visão limitada. E que você nesse momento entenda que a sua visão é limitada. Talvez você está me vendo aí no jovem barbudo pregando para você. E em um momento de senso crítico, você cria alguns bloqueios. Certa vez, quando Deus queria falar para o povo de Israel, Ele usou uma jumenta. Falou, vai lá falar com o Balaão. Eu me coloco na brecha aqui nesse momento, dizendo, Deus, use. Eu sou o menor dos menores, o mais simples entre vocês, mas alguém que tem um papel hoje de ministrar os seus corações. Amém? Amém? Então tira o bloqueio e deixa o Senhor atuar na sua vida. Efésios 5:1 diz: sede, pois, imitadores de Deus. Não está falando para você imitar Pedro, João, Tiago, Felipe. Sede, pois, imitadores de Deus. E na nossa visão limitada, quando você olha para isso tudo, você fala assim, como eu imito Deus? Como imitar Deus? A partir do momento que você vai conhecendo, Ele vai te transformando. A partir do momento que você vai se aprofundando em Deus, a sua fala muda,
O seu viver muda, o seu existir muda. Os seus sonhos não são mais seus sonhos, são sonhos de Deus. Isso não pode ser na nossa vida simplesmente palavras bonitas, tem que ser realidade, vida que transforma. Amém? Em Hebreus 12:14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificação é um processo que inicia através da minha e sua perspectiva de falar: Deus, eu quero mais. Mas se a perspectiva de falar: Deus, eu quero mais, ela não vem do nosso ego, da nossa vontade, é Deus que nos impulsiona a isso. E a partir do momento que Ele nos impulsiona a buscar essa santificação, é Ele quem nos santifica através do sangue do seu Filho Jesus Cristo. E falar disso nos dias atuais gera conflito e choque em muitos corações, pois nós temos vivido em vários momentos o Evangelho das facilidades. O que Deus tem para ministrar aos nossos corações é o Evangelho de na essência. Que a gente não tome o papel de alguém que interfere na obra do reino, mas que alguém que deixa o rei manifestar a sua obra. Que não seja a gente manipulando as coisas do reino, mas que seja o rei nos guiando para que o seu reino se estabeleça em nós a cada dia. Que eu e você entendamos o nosso papel, que nós não contribuímos tentando dar uma ajudinha para o Espírito Santo. A obra é dele, é ele que faz. Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E para que falar disso em tempos atuais? Para que a gente sempre tenha os olhos voltados para a essência da palavra. Leia a palavra, ora, clama, chora, agoniza. Muitos têm clamado por um avivamento, e alguns acreditam que de fato o mundo inteiro vai se converter. Isso não está na Bíblia. A palavra do Senhor diz que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriará. Você encontrará pouca fé, corações vazios. O que você vai ter são manifestações, teofanias de Deus, em situações, em locais específicos, onde tem pessoas de joelho clamando pelo Senhor. Muitos de nós queremos viver, de fato, assim como estavam conversando com o Evangelho do fast food. O que eu quero hoje? Eu quero o sanduíche tal, isso. Mas viver a lógica do reino é viver um processo de transformação. É deixar Ele fazer, é colocar a vontade dele sempre para que se cumpra. Afinal, foi o que disse: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. A vontade é dele, não a nossa. E eu começo contando uma história que aconteceu na Bélgica, no século XVIII. Era uma cidadezinha onde os moradores, 90% da população trabalhava no campo, uma lavoura que ficava a 8 milhas da cidade onde eles moravam. E todos os dias eles acordavam de manhã e a vida deles era rotineira, sempre repetindo a mesma coisa: acordavam, iam para o trabalho, voltavam na tardezinha, tomavam um banho e ficavam batendo papo. Mas certa vez apareceram 2 palhaços na cidade, eram palhaços itinerantes. E a rotina daquela cidade começou a mudar. Quando eles saíam do trabalho, eles iam ver aqueles palhaços. E eles amavam, porque eles eram simplesmente espetaculares no que faziam. Eles cativavam todo mundo. E aquelas pessoas foram acostumando. Eles estavam planejando ficar ali 1 ou 2 semanas, já eram 3, eles não iam embora. O pessoal: não, nós queremos mais. Continuem aqui. Mas era um período de seca. A grama estava seca, as árvores já estavam secas. E quando esses palhaços estavam se aprontando para mais um show, para mais uma apresentação, eles identificaram que estava começando um incêndio. E aí um olhou para o outro, estavam todos vestidos já de palhaço, e falou assim: vai chegar na cidade, vamos avisar o pessoal. Ele começou a tirar a roupa, falou: não tira não, vai dar tempo, corre, porque aqui na cidade é longo. E eles começaram a correr, e iam no meio do caminho balançando, e a fumaça subindo, e todo mundo começou a olhar para eles e começavam a dar gargalhada. Nossa, hoje o número de hoje é espetacular. Não, gente, está pegando fogo. E eles riam: não, está pegando fogo, aquele desespero todo, está pegando fogo. E todo mundo rindo, as crianças brincando, puxando a mão: não, é sério, corre lá, vamos nos ajudar.
nós tínhamos a mensagem certa, através de pessoas que estavam acostumadas com uma mensagem diferente. Existe uma necessidade de urgência em nossos tempos, de volta às Escrituras, de volta ao Evangelho. Os nossos púlpitos não podem ser meios de entretenimento. Os nossos púlpitos não podem ser afagos no coração. Usa a palavra contra ti, para que ela te transforme, para que ela te ilumine, para que ela te faça ir além. Nós temos a capacidade de terminar algumas reuniões e alguém virar e falar assim: não gostei do sermão de hoje, mas o culto é para você ou é para Deus? Nós temos a capacidade de sermos ministrados em louvores, em cânticos, que nem citam Cristo, que nem citam Deus, e que falam de um amor etéreo, que muitos nem compreendem o que é. Existe uma necessidade de urgência, senão nós seremos como palhaços, com a mensagem correta, tentando transmitir algo, e pessoas sorrindo por entretenimento. Que o nosso coração esteja disposto e firmado no Senhor para falar: Deus, transforma. Que 2016 tenha marcado na minha vida como um ano de apego às raízes da tua palavra. Amém. Como nós queremos transformação na nossa sociedade se a nossa igreja não ora, se as pessoas não dedicam tempo na leitura das Escrituras. Como nós queremos jovens, adultos, crianças transformadas, se a gente está tão preocupado com o nosso ventre, com o nosso ego, com o nosso sonho, o nosso título, o nosso ideal de trabalho, o nosso casamento. Quando Deus nos chama, fala: filho, busque, pois, em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça. O resto de tudo, o resto vem em reboque, mas que você doe seu coração precisa da palavra. Nós vemos igrejas gigantescas nos Estados Unidos, mortas, vazias, porque havia um evangelho de outrora que já não existe mais. Pessoas participam de reuniões e saem pulando, vibrando, e você pergunta no dia seguinte: o que o sermão de ontem transformou a sua vida? Ah, foi bom. Qual foi a palavra? Ah, não lembro não, mas foi bom. Aonde estão aqueles tempos onde as pessoas passavam dias e dias clamando ao Senhor? Arrependimento, conversão, busca. Nós temos um público com o coração inclinado para o Senhor, e Deus te trouxe aqui para que você seja uma chama por onde você passa, para que você seja uma tocha acesa em meio à escuridão. Pois ele podia escolher fazer a obra dele através de anjos, querubins, serafins, mas ele escolheu fazer a obra. Dá uma olhadinha para quem está do seu lado, através da evidência. Mas é necessário uma urgência. O Evangelho não precisa da nossa ajudinha, o Evangelho precisa ser pregado. Ele não precisa de eufemismos para falar: dá uma suavizada, não fala, isso é muito pesado, dá uma aliviada. Ele não precisa ser suave, ele precisa ser dito. Alguns centros desenham todo um planejamento estratégico para o evangelismo. E pessoas passam anos e anos e anos e anos tentando falar do amor de Jesus, talvez para o familiar. Senta alguém dentro do ônibus e fala assim: aqui, Deus mandou te falar, Jesus te ama, tá? Aí chora, meu Deus, a vida muda. Você passou 20, 15 anos falando que a pessoa não mudou nada. Sabe por quê? Porque a obra é sua. Quando a obra é do Espírito, ele faz. Ele faz. Ele faz. Que tenhamos um coração disposto no Senhor. Fala: Pai, eu quero viver a mensagem correta e ser o mensageiro certo, com a postura adequada, com a palavra certa, com a vida coerente diante do Senhor. Não busquemos o evangelho das facilidades, mas busquemos o evangelho que transforma. Amém, igreja? Amém. 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 Reflexões sobre o evangelho de hoje. Isso nos faz desenvolvermos uma crítica. Mas crítica por crítica não muda nada. Crítica deve gerar reflexão, reflexão deve gerar ação.
Eu estou cansado da teologia filosófica. Quando eu terminei o curso de teologia, eu saí de lá me achando o próximo Calvino. E quebrava o pau, e brigava, e xingava, e não concordava, e tudo estava errado. Mas aquilo trouxe uma sequidão tão grande no meu coração. Nada que Cristo vai colocando você de joelho, falando: filho, deixa eu te usar. Para de achar que você conserta tudo. Para de achar que você está certo. Deixa eu te mostrar como é que eu faço o Evangelho acontecer de verdade. Crítica por crítica, entra, espalha. Você não sabe para onde que vai. Não cria raiz, não cria fundamento. Crítica com ação gera transformação. Nós temos um exemplo maior que Jesus Cristo. Em vários momentos você vê uma crítica à sociedade, aquilo que era pecado, aos fariseus, aos saduceus, aos escribas, ao governo, mas ele tinha uma ação transformadora. Eu te pergunto, esse início de semana, o pastor Leozão falou que hoje nós vamos mudar a rotina, vai ser vigília, então hoje nós vamos até 2 da manhã, então fiquem tranquilos aí. Foi uma fim mais fraca até agora. Tenha um coração disposto para o Senhor. Dispense. Para esse 2016, quais são os seus alvos para crescer em Deus? Quais são os seus alvos para avançar no Senhor? É os 5, 10, 15, 20 minutos de oração. Vou orar todo dia, no café da manhã, na hora da serra, na hora do almoço. Assim. Ano passado eu acompanhei um rapaz que se converteu, e eu tive a graça de levar ao batismo. Eu estava muito feliz no dia de ver a transformação de Deus na vida dele. E aí, quando ele estava lá sendo batizado, levantou, e Deus falou comigo: Rodex, só isso? Cadê o Calvino que já transformou o outro? Só isso? Só isso? Não, eu levei o irmão lá na frente, levantou a mão e falou: eu assim. Não, isso não é discipulado, isso não é conversão. Isso é uma disposição de vida de falar: eu quero mudar. Uma disposição que foi impulsionada pelo Espírito Santo. Mas é necessário acompanhamento. É necessário estar junto, chorar junto, sorrir junto, beber junto. Isso sim é o Evangelho. É o Evangelho estar junto. Aonde estamos no caminho? Eles estão aqui. Aonde estão os homens e mulheres que vão transformar o seu ambiente familiar, o seu trabalho? Eles estão aqui. Mas a chama no seu coração tem que queimar e aquecer todo mundo. Nós não podemos viver o Evangelho de cima, baixo. Em cima, baixo. Sai daqui do acampamento bombando. Passou uma semana. Estou fraco. Crente caminha da Angola. O nosso coração seja impulsionado a avançar. Coloca no seu coração como medo. Com perspectiva do reino. Deus, eu vou avançar no Senhor. Eu vou orar como nunca. Eu vou clamar como nunca. Eu vou viver no Senhor como nunca. Até quando? Até quando no seu trabalho vai continuar a mesma coisa? Até quando nos seus estudos vai ser a mesma coisa? Até quando os seus sonhos vão ser os mesmos? Até quando a sua família vai ser a mesma? Até quando a sua vida vai ser a mesma? Aonde estão aqueles que transtornaram o mundo? Assim eram chamados os discípulos do Senhor. Aonde estão? Aonde estão? Eles estão aqui. Mas eles carecem de ser despertados todos os dias pela chama do Espírito Santo que fala: vai, filho, não se envergonha não. No seu trabalho, quem te pôs lá sou eu que te tiro de lá. Na faculdade, quem te colocou lá sou eu que te tiro de lá. Aonde estão aqueles que não se envergonham? Aonde estão aqueles que clamam: Deus, faça a tua obra? Aonde estão aqueles que colocam a cabeça à frente dizendo: pode bater. Pode bater. Temos vivido um evangelho raso, sabe por quê? Porque não temos vivido perseguição. Não temos vivido perseguição.
Aqui alguém falar que é cristão, que é crente, ninguém vai para degola por isso. Mas dá uma olhadinha lá no Oriente, na África. Mas quando alguém fala que é cristão, é genuíno de verdade. Sabe por quê? Porque ele sabe que ele pode morrer. Mas aqui, seu chefe vira para você e fala: ó, se orar aqui te manda embora. Não sei se não acabou. Aqui, na faculdade, não, isso é cristão, isso é caretice, claro com isso. Isso aí não é ser inteligente, não. Tá bom, não quero criar problema, não. Estou quietinho. Aonde estão aqueles que transformam o mundo? Eles estão aqui. Aonde estão aqueles que choram, que clamam até verem os pais, os irmãos, os filhos convertidos? Aonde estão aqueles que insistem em Deus, que perseveram, que têm o coração aquecido, que vão buscando durante todo o dia uma oportunidade para proclamar e anunciar Jesus Cristo? Aí nós entendemos o que é vigiar e orar. É quando nós temos um coração disposto a falar: Pai, faça a tua obra, Senhor. Que não seja mais a minha vontade. Talvez você está aí tão preocupado com casar, não casar, com emprego ou não emprego, com casa ou sem casa. Deus está dizendo: filho, preocupa com o reino, que o resto eu te dou. Porque eu tenho o melhor para você. Quando você está tentando colocar a mão, é você querendo fazer. E aquilo que você tenta fazer, você sabe, eu não sei se você sabe, mas você é limitado. Eu não sei se você sabe, mas você não entende o quadro todo. Só eu sei do fim e do começo. Então deixa eu fazer. Amém, igreja? Amém. Que deixemos o Senhor atuar, constranger, manifestar e fazer algo. Sem jeitinho nosso, sem ajudinha nossa, sem o conceito nosso, pois a obra do Senhor é perfeita. Deus, tem misericórdia de nós. Nós carecemos do Senhor. Que saiamos aqui, Pai, com o coração impulsionado a clamar, a chorar, a agonizar, a desesperar, dizendo: Deus, mais de Ti, Pai, mais de Ti, Senhor, mais de Ti, Senhor, mais de Ti, Senhor. Oh, Pai, que não tenha ninguém aqui, Pai, fora da visão do Teu reino, que não tenha ninguém aqui que venha se perder na caminhada, mas que estejam todos firmados e fortalecidos na rocha viva. Por gentileza, abre o seu livro em Apocalipse. Capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, verso 14. Amém? Todos encontraram? Amém. É o último livro. Apocalipse 3, 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e
me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós temos aqui uma série de mensagens do próprio Cristo para as igrejas, que eram 7. O livro de Apocalipse foi escrito após os anos 80 depois de Cristo. Alguns estudiosos apontam 55, 58, mas a grande maioria aponta que foi após os anos 80. Foi escrita por João, discípulo, na ilha de Patmos, uma ilha que era a ilha de reclusão, considerada por muitos uma ilha de prisão, ou uma ilha onde simplesmente eles não queriam mais, falaram assim: não vou com a cara do Tony, manda ele para lá e deixa ele quieto lá. Deixa ele ficar lá, no meio do nada. E lá nesse lugar, João teve a oportunidade de ver coisas simplesmente inefáveis, maravilhosas, excelentes, e que dizem muito a nosso respeito hoje. Essas cartas, os estudiosos apontam, eram destinadas às igrejas, 7 igrejas, que eram Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Todas essas igrejas concentradas na Ásia Menor. E alguns apontavam que cada uma dessas igrejas falavam de um século, ou de um período de tempo específico. Mas quando você faz a análise mais aprofundada, você acaba entendendo que não. São exortações e direcionamentos para toda a igreja. Mas o interessante é que somente a igreja de Laodiceia, somente ela, quando Jesus vai descrever aquela igreja, somente ela, ele não fala nada de bom. Ele não fala nada de bom. Ele vai descrevendo, e não tem nada de bom. Nas outras tem sempre algo positivo, algo que vai ser feito, e uma exortação no sentido: olha, abre o olho, cuidado aí, para você não sair do reino, para você não perder o foco. E quando nós falamos de igreja, nós falamos de nós. Nós somos a igreja. Muitos estão acostumados a ver a mensagem para o outro, mas que hoje a Bíblia seja utilizada para você. Amém? Amém. Que saímos aqui com o coração avivado do Senhor e aquecido com mais dele em nossas vidas. Quando nós vemos sobre essa igreja de Laodiceia, e você entende o contexto em que ela estava, e o contexto da cidade, todo esse texto ele fica muito fácil. Ele é desnudado, ele é desvendado aos nossos olhos. Laodiceia era uma das cidades mais importantes da Ásia Menor. Era uma rota estratégica. Foi conquistada, estava nesse momento em que foi escrito, conquistada por Roma. Era dominada no período por Antíoco II. Um homem tão apaixonado pela esposa, que mudou o nome da cidade de Dióspolis para Laodiceia. Laodiceia era o nome da esposa. Eu amo você demais. Cada cidade que ele ia conquistando, ele ia botando o nome da esposa. Então, quando você vai buscar estudos da época, você encontra um monte de vilarejos de cidades com o nome da esposa. Era um homem muito apaixonado. Mas quando você entende o que significa o primeiro nome e o segundo, você também tem uma descrição melhor daquilo que o texto está dizendo. O nome anterior a Dióspolis era cidade de Deus. Só que o Deus para eles veio de uma conquista do Império Grego, era Zeus. Não é o nosso Deus. Mas aí muda para Laodiceia, que significa direito do povo, justiça do povo. E aquele povo era riquíssimo. Aquela cidade era riquíssima. Lá havia o melhor algodão de toda a Ásia. Havia uma lã muito rara, uma lã negra, que só tinha em Laodiceia. A população ali tinha muito, mas muitos recursos. E a cidade vivia constantemente de terremotos. Teve 3 que destruíam a cidade inteira. E eles iam lá e reconstruíam de novo, porque eles tinham muito dinheiro. O anfiteatro daquela cidade, ele abrigava aproximadamente 10.000 pessoas. E após uma das quedas, através do terremoto, um único homem
homem, ele teve a capacidade de lá reconstruir o teatro todo. Ele tinha até uma moeda própria, de tão rico que era. Era uma cidade abastada, onde tudo funcionava. Quando você entra na internet, ou vai lá na Turquia para ver, eu não fui lá, só vi na internet. Você pesquisa sobre essa região, é simplesmente lindo. Oásis, com espaços sensacionais, e os imperadores, as pessoas daquela época desfrutavam disso tudo. Era uma região também com muitos vulcões, que fazia com que o tempo todo a água estivesse morna. Mas era uma água péssima para se beber. As pessoas que bebiam daquela água tinham enjoos constantes. Então, através de outras cidades da região, eles capturavam águas. Para que você está falando sobre outra cidade? Para que você entenda de modo aprofundado o que Jesus tem a dizer. Era uma cidade que tinha o melhor da medicina oftalmológica, os melhores colírios. Pensa alguém que tem 4 ou 5 graus para o óculos. Agora pensa naquela época, sem recurso, como é que ele ia fazer? Ele precisava de algo especial lá. E nessa cidade tinha onde levar. Era uma cidade tão importante, tão bela, onde várias pessoas importantes queriam morar lá. Que era o bam da moda. As mulheres iam até lá para comprar os vestidos, as roupas, porque lá era fino, o algodão era melhor, a lã era rara, era top, tudo maravilhoso, tudo rodava muito bem. Nós vemos lá em Colossenses, quando Paulo cita a igreja de Laodiceia, ele fala de uma carta, e essa carta foi perdida. Eles dizem: olha, Colossenses, troquem as cartas aí. Leia a carta de vocês para a igreja de Laodiceia, leia a carta de vocês para o pessoal de Colossos. Mas essa carta se perdeu. Mas o que nós sabemos é que essa igreja, em cima dos poucos relatos de Paulo, como que nós vemos agora, ela mudou muito. Ela perdeu a essência, a ponto de Cristo só apontar as suas debilidades. Eu pergunto para você, há 10 anos atrás, como você era? Há 10 anos atrás, o que você estava fazendo? Qual era a sua busca? Há 5 anos atrás, há 3 anos atrás, há 2 anos atrás, há 1 ano atrás, há 6 meses, há 1 semana. Nós somos seres que mudamos o tempo todo. Alguns acreditam que muda para melhor, outros olham e falam assim: eu dei uma piorada boa. Mas fato é, estamos mudando o tempo todo. Mas a essência do que eu quero ministrar hoje é: como mudamos? Mudamos para o alvo ou mudamos saindo do alvo? E conversão é: olha o seu caminho, olha onde você caiu e volta às práticas das primeiras vezes. Volta, mano. Aquece o coração outra vez. Clama como nunca. Essa cidade, quando alguém queria chamar outro de arrogante, ou nariz no pé, ou abastado demais, falava assim: você é igual o pessoal de Laodiceia. Você é um laodicense. Estava dizendo para ele: você é arrogante, você é atrevido, você é prepotente, você acha que você dá conta do mundo? Essa sim era marcada a cidade com uma igreja. A cidade se confundia com uma igreja. E quando nós olhamos para o Brasil hoje, nós vemos muita semelhança. Um país abundante em água, mas que vive escassez de água. Um país abundante em petróleo, mas que tem hoje uma empresa que era o orgulho nacional, que vale 10% do que vale.
país que tinha tudo, enquanto potência emergente, para estar no topo. Mas temos taxa de desemprego chegando a 10%, inflação estourando 10%, IPCA na lua. E a gente olha e fala assim, como? Você pergunta para os economistas e fala assim, matematicamente tem lógica? Não, não tem não, isso é política. A moeda não devia ter desvalorizado tanto. Era para estar em crise, mas não era para estar tanto. Era para estar ruim, mas não era para estar assim. Como um país como esse falta água? Ah, não, eu estou na igreja. Ah, eu estou buscando Deus. Eu vou lá todo sábado, eu bato o cartão lá. Eu passo meu jejuzinho, participo da ceia. Então isso aí comigo nada acontece. Quando Deus envia o juízo, isso afeta todos, irmãos. Isso afeta todos. Quando falta água, não falta água só para o não cristão, falta água para você também. Concorda? Quando o desemprego bate a porta, ele bate na porta de todo mundo. Quando a inflação está na lua, você sofre o dano. E que a gente se levante como igreja, com uma intercessão como nós nunca tivemos, com a volta ao princípio das Escrituras como nós nunca vimos, pois existe uma necessidade de urgência. Que a gente separe tempo de verdade para buscar mais o Senhor. Que a gente priorize o que é prioridade. E Cristo tem que ser prioridade. Porque se Ele não for o primeiro, Ele não vai ser o último. Ele não vai ser o segundo. E que a gente tenha um coração vinculado a dizer, Pai, me ajuda. Me ajuda, Senhor, todos os dias. Inclina o meu coração ao Senhor todos os dias. Porque se o Senhor não me ajudar, eu vou buscar outras coisas, eu vou querer outras coisas, eu vou me perder. Vai passar uma semana e tudo que eu escutei. Vento. Vai passar uma semana e a primeira luta que vier, eu já não vou ser mais o mesmo. Me ajuda, Senhor. Aquece o meu coração como nunca. Para que você olhe para os seus familiares e veja neles o mover transformador do Senhor. Para que você interceda pela vida deles como nunca. Para que você pense no seu trabalho, olhe aquele ambiente e fala, Deus, o Senhor há de transformar aqui. Eu hei de ser um testemunho vivo da Tua palavra aqui dentro. As pessoas verão em mim a face de Cristo. Eu vou chegar na minha faculdade, eu vou ser um agente de transformação do Teu reino, Pai. Eu não quero mais simplesmente um senso de pertença, um senso de pertencimento de um grupo, mas eu quero ter um senso de pertencimento do Teu reino. Eu quero ser pertencido do Teu reino, eu quero ser achado do Rei. Glória a Deus. Hoje nós vivemos uma sociedade onde as pessoas respeitam demais umas às outras, em alguns momentos. Aí chegou o presidente Obama, chegou ali todo mundo, ó, inclina, ajeita, mantém a postura, reverência. Chegou o diretor da empresa, ó, volta lá estender o tapete vermelho e levar a aguinha para ele. Mas nós estamos 24 horas por dia, sendo a habitação do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Como está a nossa vida diante do Senhor? Que tenhamos a consciência da onipresença dele o tempo todo. Entende, amado? Que tenhamos a consciência de viver em Deus o tempo todo. E que a gente pare de achar que vamos encontrar Deus só na igreja. Ah, não, eu vou lá hoje, é culto de oração, é a leitura bíblica, Não, é o tempo todo imerso na sua vida. É imerso na sua essência. Que a gente volte aos fundamentos da fé. Aonde estão aquele povo que acorda de madrugada e fica horas clamando? Aonde está aquele povo que muitas vezes abre mão da sua pestana na hora do almoço e coloca o joelho no chão e fala, Senhor, transforma a minha vida. Transforma a minha vida. Pai, eu tenho aquele rapaz lá e me persegue, mas que o Senhor entende o coração dele, Pai. Não, igual o sabão de mel, não. Aquele que te viu chorando vai te ver sorrindo. Larga isso de lado. Isso é evangelho raso, porcaria. Mas que o Senhor incline o coração dele, para que ele veja a luz de Cristo na minha vida e ele caminhe junto na perspectiva do Teu reino. Amém. Aonde está aquele povo que tem o coração aquecido, coerente, consciente em Deus? Ele está aqui. Ele está aqui. Amém. Glória a Deus. Ele está aqui.
você veja o potencial de Deus na sua vida. Amém. Muitos de nós caímos em desespero porque nós queremos ver o nosso potencial. E aí você vê suas limitações, mas veja o potencial de Deus em você, amado, isso muda tudo. Veja Deus te usando completamente, veja Deus te direcionando completamente, veja Deus agindo na sua fala, na sua postura, na sua vida, no seu trabalho, nos seus estudos. Isso muda tudo. Que as nossas orações sejam convertidas, não religiosas. Oh Pai, me abençoa. Mas no fundo, você está querendo é outra coisa. Eu não acredito que Ele pode te abençoar. Você não acredita que Ele pode transformar a sua vida. Você está cumprindo uma oração religiosa, mas tem que orar. E em momentos de oração, até dentro da igreja, você começa a orar, daqui a pouco suas palavras fogem. Você não sabe o que você fala mais. Aí você começa, Deus, o que eu vou falar? Isso é apenas a sua alma dizendo para você, filho, nós precisamos de mais de Deus. Nós precisamos ser preenchidos. E o Evangelho é simples. Mira para quem está do seu lado e fala assim: o Evangelho é simples. Iniciou-se um avivamento no país de Gales, décadas atrás, com uma mulher saindo do fundo da igreja, indo até a frente, o púlpito, dizendo: Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Aquele avivamento ele durou 9 meses. E a oração deles era: Espírito Santo, vem sobre nós. Aquece os nossos corações. Não tinha muito grego, não, vamos lá. Muito hebraico, não. Tinha um coração simples do Senhor dizendo: Pai, vem sobre nós. Vem sobre nós. Que escola lágrimas nos nossos olhos novamente. Que haja um grito no nosso ser novamente. Que haja uma agonia, um desespero de dizer: Pai, eu preciso do Senhor, Pai. Que ponto chegamos? Acordar de manhã, olhar para a vida e falar assim: eu dou conta. Vou trabalhar. Vou viver a vida, vou estudar. Você não conhece o fim, só o Senhor tem as respostas da sua vida. Ah, vou comprar uma casa e um carro. Vou entrar num negócio, vou abrir um empreendimento. E Deus, onde fica? Onde foi que você consultou Ele? Onde foi que você descansou nele? Estamos tão acostumados a tomarmos conta da nossa vida quando Deus está dizendo: deixa eu tomar conta da sua vida. Deixa eu direcionar a sua vida. Há um anjo da igreja em Laodiceia escreve essas coisas. Diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. No verso 14. São as credenciais de Jesus. Aquele que é o Amém. O Amém, quando você estuda, no final ele significa que assim seja, concordância. Mas quando você vê o Amém no início, é verdadeiro, é o que é o que acontece, é a certeza. Somente Jesus é o Amém da sua vida. Somente Jesus é a certeza da sua vida. Amém. Glória a Deus. Somente Jesus. A testemunha fiel e verdadeira. Ele é fiel. Ele é verdadeiro. Ele não te abandona. Ele não te coloca à margem. Ele é fiel e verdadeiro. Não tem mentira nele, não tem farsa. Não tem dúvida. Ele é Cristo. Aleluia. O princípio da criação de Deus. O alfa e o ômega. Aquele que não teve início nem fim. Mas aquele que todas as coisas forem criadas por intermédio dele. E você é uma delas. Glória a Deus. Você foi criado para Ele. Eu vou repetir, não. Você foi criado para Ele. Glória a Deus. Você foi criado para Ele. Amém. Então viva para Ele. Glória a Deus. Ofereça culto a Ele todos os dias, em cada instante. É para Ele. Significa que você não vai estudar? Você não vai trabalhar? Não. Significa que tudo isso que você vai fazer vai ser para Ele. Glória a Deus. Ah, Deus, eu
preciso de uma promoção, sabe para quê? Para o Senhor. Essa promoção é para o Senhor, porque lá eu vou ter uma condição onde eu vou poder influenciar mais pessoas, eu vou poder ir para outras áreas, eu vou poder liderar outras áreas, eu vou poder ter mais dinheiro para abençoar mais pessoas, eu vou deixar de viver para o meu próprio ventre e vou viver para Ti, ó Deus. Amém. Pai, eu quero um casamento para que eu constitua uma família e que os meus filhos sejam o bom perfume dessa terra, que por onde eles passarem, eles levem a Tua palavra como uma tocha viva do Senhor. Glória a Deus. Pai, eu quero uma família para que a minha esposa seja sal e luz, para que o brilho do Senhor esteja na vida dela e para que nós sejamos referência enquanto casal, para que as pessoas olhem e falem assim: eu quero um casamento assim. O que você tem? É Jesus Cristo que eu tenho, amado. É Jesus Cristo que eu tenho. A gente não quer o pau, fica jogando cadeira, vidro, tudo para todo lado, sabe por quê? Porque Jesus está lá na nossa vida. A gente senta, conversa, dialoga, resolve, porque é o Senhor na minha vida. Coloca Deus na sua vida. Coloca Deus na sua vida. Você tem sonhos. A pergunta do Senhor é: para quê? A pergunta do Senhor é: para quê? Ah, eu quero isso, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Para quê? Para quê? É para o Senhor, Pai. Ah, filho, eu te dou isso, mais isso, mais isso, mais isso. Isto é abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos para o reino dele. Ele não quer inchar os cristãos. Ele não quer cristãos que só fazem para eles. Evangelho é para o outro. É você ter ser tão cheio de Jesus Cristo que isso transborda na sua vida. Estamos tão acostumados com tragédias de viver para o outro, que fazer para o outro acaba sendo uma utopia. Algo tem que ser exposto, que você faz lá e olha, selfie fazendo. O Senhor diz: olha, filho, que isso seja a tônica da sua vida o tempo todo. Que em cada instante da sua vida, no seu trabalho, na sua casa, nos seus estudos, isso seja natural para você. Mas para que isso seja natural, Cristo em nós tem que ser tudo. Charles Haddon Spurgeon dizia: olha, quando Cristo tiver tudo em você, você encontrará tudo nele. O que você está buscando? Encontre tudo nele. Verso 15: conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Salmo 139 diz: do Senhor que nos sonda, que conhece os nossos pensamentos, sabe do nosso deitar e do nosso levantar. Nós temos um Cristo que nos conhece a fundo. Ele sabe como é que você está aí. Talvez com sono. Você que a vigília é verdade? Estou inventando. Glória a Deus. Ele sabe dos seus pensamentos. Ele sabe do propósito pelo qual você veio para cá. Nós temos um Cristo que nos conhece. Isso não tem que nos gerar tristeza, tem que nos gerar: Pai, já que você sabe tudo de bom e tudo de ruim, transforma a minha vida inteira para que seja tudo para o Senhor, Pai. Eu não quero esconder os quartos escuros da minha alma. Eu não quero esconder, ó Pai, os meus pecados, mas eu quero que o Senhor entre aqui dentro e rasga e transforma tudo. Que venha a tua luz. Que venha a tua luz nas minhas trevas. Que venha a tua luz na minha escuridão. Pois nós carecemos do Senhor. Nós carecemos do Senhor. Todos que aqui estamos somos justos. Amém? Amém. Nós somos pecadores. E carecemos da glória de Deus o tempo todo, para que nos santifique, para que nos lave e para que nos continue colocando no caminho sobre a moda excelente da vida. É Cristo. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. E ele olha para essa igreja que se confundia com a cidade e diz: olha, isso não é nem quente nem frio. Quem dera. Oh, ia ser uma maravilha, viu? Se você fosse frio ou quente. Nós vivemos uma sociedade muito influenciada por pensamentos filosóficos, onde você tem uma distinção entre o radicalismo e o equilíbrio. E a gente se confunde nisso o tempo todo, quando tem que ser equilibrado e quando tem que ser radical. Platão dizia: olha, justiça está no equilíbrio. Aristóteles dizia: olha, busca coisas no justo meio, vai aqui, ó. Fica de lado e
E infelizmente nós transportamos isso para a nossa espiritualidade. Nós vamos caminhando nem lá nem cá, mas é justo meio. Isso aqui não tem nada a ver não, isso aqui também não tem. Não, com Cristo você tem que ser radical. Não pode jorrar da mesma fonte água boa e água ruim. Nós não podemos ter dois senhores. Ele que diz que você tome uma decisão radical. E radical está vinculado etimologicamente à raiz, à palavra raiz, essência. Volte a essência, seja radical. E a essência em Cristo, o fundamento de todas as coisas. A essência é Ele. A essência é Ele. Não dá mais para viver aqui e viver lá. Decida-se. Decida-se. Não, Derek. Você está meio equivocado. Porque o apóstolo Paulo dizia, olha, diz-me fraco para os fracos. Fiz de tudo para todos, para poder ganhar alguns ali. Não. Pega o texto, lê lá, estuda ele, você vai ver que não tem nada a ver com o que estão fazendo hoje, amados. A Bíblia lança luz sobre a Bíblia. A Bíblia revela a Bíblia. A palavra do Senhor revela a palavra do Senhor. Romanos 12, 1 e 2 diz: transformai-vos, pois, pela renovação da vossa mente. Não vos conformem com este mundo. Não se amoldem a ele. E você vai ver no Ines e outros textos dizendo, filho, eu faço distinção entre aqueles que são meus e aqueles que não são meus. Amados, hoje em dia tem rei gospel, tem bloco não sei o que das contas, tem mais não sei das contas, tem mais não sei das contas. Lindo, maravilhoso, fazer evangelismo no período do carnaval, ótimo. Mas por que você não faz os 360 dias do ano? Por que só em 4 dias? Uhul, aleluia, ótimo. Continua fazendo uhul, aleluia. Entra nos prostíbulos, vai no meio das tribos, onde tem viciados, dependentes químicos. A gente vai criando um jeitinho para falar assim, quando Deus está dizendo, filho, firma o corpo. Firma o corpo, anda na linha. Busque a minha palavra em essência. Você imaginava Jesus num bloco carnavalesco? Você já imaginou? Jesus está falando no meio do mundo. Você já imaginou Jesus numa festa rave? Boate gospel? Volte à essência das Escrituras, que a essência é Cristo. Cristo em nós é esperança da glória. E quando nós vemos o que é glória, é um mover, um manifestar tão grande que você deixa de viver segundo a sua perspectiva e você só vive segundo a perspectiva de Deus. É algo que te inunda, é algo que te transforma, é algo que explode em você, e você olha e fala assim, não tem como mentir mais, não consigo, não tem como querer aquilo mais, não dá. Cuidado para que nós não nos tornemos como alguém que interte, como alguém que brinca, porque a mensagem é está pegando fogo. Corre, salva você e salva a tua cidade. Assim, porque és morno e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te também. Jesus, quando disse isso, ele sempre usava elementos que as pessoas conheciam. Assim como eu falei no início do sermão, a água ali era tão ruim, gente, que todo mundo que tomava tinha enjoo, tinha náuseas. Ele diz, olha, você secou a água da cidade. Não está nem ali gelado, para ser refrescante, nem quente para ser curadora, fazer um chazinho, um cafezinho, mas está ali meia boca. E o meia boca é mais difícil, porque você já sabe o que é frio e já sabe o que é quente, mas escolhe estar no meio. Temos vivido nos tempos de hoje o complexo do Eutico. Ficamos em cima do muro, em cima da janela. A gente já sabe o fim da história, que é a aula de cima.
puro. Assume uma posição como nunca. De Deus, eu vou avançar mais. Eu quero mais. E talvez esse discurso para você vai blindando o coração e dizendo, isso não. Não existem super crentes aqui dentro. Super homens, super mulheres. Existem cristãos pecadores que carecem da glória de Deus. Amém. 2 subiram para orar. Um clamava e batia no peito, sim para si mesmo, dizendo, glória a Deus, porque eu não sou como esses pecadores, isso aí eu não faço. Mas tinha um, tadinho, participava lá dos marginalizados, publicano, todo mundo chamava ele de sem vergonha. Ele olhava para o chão, ele não conseguia olhar para os céus, ele dizia, Pai, tem misericórdia de mim, Deus, porque eu sou pecador. Jesus disse, só um será justificado, aquele que se humilha diante da poderosa mão do Senhor. Não crie deuses em você mesmo. Não alimente o seu ego, mas esmague ele todos os dias. Use a palavra contra você. E seja sarado por ela. Seja transformado por ela. Seja convertido por ela. Não se dê ao luxo de dizer, isso não cabe a mim. Palavra do Senhor. É palavra do Senhor. Foi escrita há quase 2000 anos atrás para dizer para mim e para você hoje. Assuma posição. Endireite-se. Aquela cidade era cheia de uma suntuosidade muito grande. Era tudo top, era tudo maravilhoso. Tudo que eles queriam, eles faziam. A ponto de um terremoto que aconteceu por volta do ano 64 depois de Cristo, destruir a cidade toda novamente. E aí Nero, que era o imperador da época, falou assim, eu vou mandar ajuda para Odisseia. Os moradores de lá reuniram e falaram, não, nós não queremos ajuda de você não, Nero. E Nero era maluco, podia botar fogo em todo mundo, não. Nós não queremos ajuda de você não, então nós somos ricos demais, nós não dá conta. E eles reconstruíram a cidade toda. Era uma cidade que se tornou Deus dela mesma, do próprio ventre. Em Salmo 115, Salmo 138, os textos dizem, olha, nós nos tornamos semelhantes àquele que adoramos. E eu te pergunto, com quem você parece, amado? Você se parece com quem você adora, com quem você ama. Que sejamos todos parecidos com Cristo. Glória a Deus. Que sejamos todos parecidos com Cristo. Não sou idólatra não, não tem santo lá em casa, não tem nada. Tem isso não. Mas talvez você seja o seu próprio Deus. Deus, por essência, é aquele que dá diretrizes, aquele que comanda, aquele que dá ordem, aquele que é o amém. Esse é Deus. Mas a partir do momento que você tem o controle da sua vida, que você dá as ordens, você é Deus do seu próprio ventre. Você é o seu amém. Que voltemos às Escrituras, que nos aprofundemos em Deus. Você já respondeu alguma vez para alguém, e aí, como é que você está? Você vai lá e responde assim, dominado, tudo sob controle. Quando a gente faz isso, a gente simplesmente demonstra que a gente domina, a gente controla. Nós estamos no controle. Somente Deus está 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 no controle. É somente Ele. Verso 18. Vamos lá para 17. Para 17. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Jesus aqui, ele brinca com toda a situação da cidade. Ele diz para aquela cidade, olha, você que é riquíssima, você é pobre. Você que bate no peito, que dá conta, que faz isso, que reconstrói, você é pobre, porque você não tem a riqueza de Jesus Cristo na sua vida. Ele olha para aquela igreja que antes desfrutava do amor dele e diz, hoje você está vazia, hoje você é pobre. Ele olha para aquela igreja, para aquela cidade que se gabava das roupas e diz, olha, você está nua.
lá o epicentro oftalmológico da época, onde tudo girava em torno daquilo. Você é cego. Vocês não estão enxergando? Vocês não estão vendo? Que a gente reconheça as nossas mazelas, as nossas dificuldades, e descanse no Senhor, dizendo: Pai, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti todos os dias. Aquece o meu coração. Verso 18: Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e o colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. É Deus dizendo: filho, você quer se vestir bem? E procura para que você tenha vestes santas, imaculadas, sem manchas, e só eu tenho para te oferecer. Você quer enxergar a vida de verdade? Vem aqui com os meus colírios, pois somente eu vou te fazer enxergar adiante. Somente eu vou restaurar a sua visão. Você quer ter riqueza? Compra de mim ouro puro, que foi provado no fogo, santificado, purificado, testado e aprovado. Vocês estão acostumados com a lógica de negócio aqui na cidade de vocês? Mas vem aqui, que eu vou ensinar para vocês como funciona a lógica do meu reino. O meu ouro é de graça. As minhas vestes são de graça. O meu colírio é de graça. E olha que é tudo do melhor. Que tenhamos o coração disposto no Senhor e entender que Ele tem tudo que nós precisamos. Que Ele tem tudo que nos satisfaz. Que Ele tem tudo necessário para a nossa vida. Laodiceia foi condenada por Cristo como igreja, porque ela perdeu a sensibilidade, porque ela perdeu a essência. Ela estava tão preocupada com aquilo que ela podia fazer, com suas riquezas, com suas benesses, com suas obras, ela estava se esquecendo da essência. Quando nós vemos um vídeo desse, uma criancinha dizendo: minhas irmãs estão mortas. Karima, Asma, era o nome das irmãs. E ele grita: Senhor, Senhor, Senhor. Eu te pergunto, o que vai ser necessário na minha vida e na sua, para que a gente grite: Senhor, 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 Senhor. Vem, Pai. Muda minha casa, muda minha família, me muda. O que vai ser necessário acontecer nessa nação?
Temos vivido um evangelho raso. Que a gente volte às essências de dizer: Senhor, vem. Senhor, vem. Que a gente volte à simplicidade do evangelho de reconhecer a sua mazela, a minha mazela, a minha vaidade, o meu pecado, de dizer: Pai, transforma. Tem mentira aqui ainda, Pai. Tem ira aqui ainda. Tem prostituição aqui ainda. Tem pornografia aqui ainda. Tem raiva aqui ainda. Tem ódio aqui ainda. Mas Senhor, 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 transforma. Transforma. Pai, eu estou tão centrado em mim mesmo. Eu acordo de manhã pensando na minha carreira, no meu trabalho, nos meus planos, nos meus sonhos. Senhor, 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 Deus te deu o presente hoje, para que você clame: Senhor, Senhor. O que mais nós precisaremos para clamar ao Senhor, para botar o joelho no chão e dizer: Pai, eu não vou parar de orar, meu Pai, até o Senhor me encher da tua glória. Aonde está aquele povo que chama, que clama, que chora, que agoniza? Ele está aqui. Não se permita viver esfriamento. Não se permita viver depressão sem depressão, depressão sem depressão. Não se permita viver tristeza, alegria. Macários, alegria, bem-aventurança, alegria eterna no Senhor. Aquela igreja outrora era uma igreja avivada, mas agora eu estou a ponto de vontade. Que culto nós oferecemos ao Senhor? A sua casa, a minha casa. Quais são as orações que nós oferecemos ao Senhor? O que eu e você pedimos ao Senhor? Talvez ele está ali olhando e falando assim: filho, quando é que você vai pedir para eu te encher? Quando é que você vai pedir para me pedir para que eu te inunde? Quando é que você vai clamar para que eu transforme seus pais, seus filhos, sua casa? Existe uma necessidade de urgência de dizer: Senhor, Senhor, Senhor. E que ela seja hoje, que ela seja agora. Não espera amanhã, não, amado. Não espera você sair desse acampamento, não. Faça agora. Jegue agora. Grave no seu coração agora. 2016 vai ser diferente. Ele vai marcar uma história como um novo começo. Converta-se novamente. Conversão para o cristão é diária, a cada instante, a cada segundo. Converta-se hoje novamente. Tire seus bloqueios, tire seus paradigmas. Avance no Senhor. Amém. Porque Ele que diz: olha, eu repreendo e disciplino a quantos amam. Sê, pois, zeloso e arrepende. O nosso Deus disciplina. O nosso Deus corrige porque Ele ama. E talvez hoje Ele está ministrando no seu coração, que você está passando, Ele dizendo: filho, eu estou deixando você passar por isso, é para você botar o joelho no chão e me clamar como nunca. Porque se eu não fizer isso com você, você não vai orar. Se eu não deixar você passar pela luta, você não vai agonizar dizendo: Pai, me ajuda, Senhor. Se eu não deixar o tempo bater na tua porta, você não vai mudar a sua vida. Se eu não deixar a dificuldade financeira vir, você vai continuar achando que você é Deus, seu próprio ventre, que você compra o carro, que você compra a casa, que você muda isso, que você muda aquilo outro. Então eu tenho que deixar. Essa dificuldade física que vem em você, essa luta que você está passando, eu sou Deus, eu sou soberano, eu permito para que você venha ao meu encontro como nunca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sê, pois, zeloso e arrepende. É necessário zelo. Zelo é diligência, é importância extrema, é cuidado. É se preparar todos os dias para cultuá-lo com a vida. É se preparar a cada instante para cultuá-lo em essência. Arrepende-te. Está tão cansado de ouvir metanoia, muda a mente. O mindset, o modelo mental tem que mudar. E ele tem que ser do reino.
Tem que deixar de ser na lógica capitalista e tem que ser na lógica do reino. Glória a Deus. Tem que deixar de ser na lógica centrada no seu ego, ser centrada em Cristo. Tem que deixar de ser antropocêntrico para ser cristocêntrico. É Cristo no centro das nossas vidas, amado. Nós não podemos sair daqui e a nossa vida continuar a mesma. A nossa oração não pode ser a mesma. O nosso culto não pode ser o mesmo. O nosso jejum não pode ser o mesmo. A nossa leitura da palavra não pode ser a mesma. Sabe por quê? A boa nova se renova todos os dias. Isso é evangelho, é boa nova, que aquece o meu e seu coração todos os dias, que nos leva para caminhos que avançam. Ser, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, somente se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Estudando sobre esse texto, sobre esse sermão, eu descobri que no Antigo Oriente as pessoas se conheciam umas às outras. Elas não batiam na porta. Sabiam disso? Por dois motivos alguém batia na porta. Alguém batia na porta se fosse um ladrão, para ver se tinha alguém em casa. Malandro. Se alguém fosse lá, tinha alguém em casa, ele não entrava. Se ele batia e não vinha ninguém, ele entrava e voltava. Segundo motivo, alguém batia na porta quando havia uma necessidade de urgência. Era alguém batendo desesperadamente, dizendo: oh, abre logo, eu preciso de você, ou você precisa de mim, abre logo, abre logo, abre logo. O texto diz que o nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus, o Cristo, bate a porta. Há uma necessidade de urgência. Ele dizendo: filho, abre logo. Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões do Senhor. Dura coisa é você resistir ao mover meu na sua vida. Não resistais hoje ao Espírito. Há uma necessidade de urgência de que você escancare a porta do seu coração e diga: Pai, vem aqui e transforma tudo como nunca. Vem aqui e transforma tudo como nunca. Eu não posso ser o mesmo homem, eu não posso ser a mesma mulher, eu não posso ser o mesmo jovem. Vem, transforma, Senhor. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, ouça o nosso Senhor. Ele está dizendo: e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, ele comigo. Ao vencedor, darei sentar-se comigo no meu trono. Eu vou colocar vocês em um local de honra, não segundo a lógica do mundo, mas segundo a lógica do meu reino. Eu vou dar para vocês um status quo, um local no mundo, no universo, que o dinheiro não compra, que o seu título não te dá, mas somente o Rei dos Reis te concede. Eu vou te confiar riquezas que a traça e a ferrugem não corroem, mas que são vida eterna. Eu vou te confiar uma vida onde você será um testemunho vivo aqui na terra. Eu vou te confiar um rosto, um semblante, onde as pessoas de fato verão em você uma carta viva. Mas que a gente busca o Senhor como nunca. Augusto Nicodemos conta uma história, e aqui eu finalizo, sobre dois cachorros. Ele falava: olha, no Nordeste tem muita rinha de gado, mas não sei o que, mas esse caso era curioso, porque eram de dois cachorros, um preto e um branco. E todo final de semana o dono deles botava eles brigarem. E era incrível, o pessoal apostava: o branco vai ganhar. O branco ganhava. O preto dessa vez vai ganhar. O preto ganhava. E o dono sempre acertava com o cachorro ia ganhar. Aí tinha um rapaz com uma treva, olhando aquele negócio todo, e falou assim: como é que esse cara sabe? Aí terminou uma rinha, depois ele já tinha perdido muito dinheiro, porque ele tentava apostar e perdia. Ele falou assim: aqui, o que você faz? Como é que você sabe qual cachorro vai ganhar? Aí ele veio e falou: mineiro esse, né? Uai. Não é simples,
demais. Quando eu quero que o cachorro preto ganhe, eu deixo o branco sem comer. Aí o preto ganha. Quando eu quero que o branco ganhe, eu deixo o preto sem comer a semana inteira. Aí o branco ganha. E eu faço isso toda semana, por isso que eu ganho dinheiro todo mundo. Na sua vida, quem está ganhando? Quem está ganhando é quem você tem alimentado. Quem está ganhando na sua vida é quem você tem alimentado. Que você alimente Cristo em você todos os dias. Que você alimente Deus em você todos os dias. Que você alimente uma vida santa todos os dias. Pois somente assim nós seremos cristãos de verdade. Cristãos de verdade. Fique de pé no seu lugar, por gentileza.